Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Júlio, bem-vindo ao Comitando, meu canal de tecnologia e desenvolvimento mobile. Se você que está começando hoje no desenvolvimento iOS, você já deve ter visto que tem vários padrões de desenvolvimento por aí, né? MVC, MVVM, MVP, VIP, Viper, entre outros. No vídeo de hoje eu vou começar a mostrar para vocês na prática como a gente consegue pegar aquela aplicação mais antiga em MVC e transformar ela em uma nova arquitetura. Aqui, né? Então, Model View Controller. No iOS, a gente tem a UI View Controller, que pode fazer o papel dessa controller aqui, né? Que a gente consegue ver em vermelho, e a View aqui em verde, né? Mas como que funciona todas essas comunicações entre essas camadas? Então, a View, que é onde vai estar a interface do usuário, onde ele vai interagir, né, com o nosso aplicativo. Assim que o usuário clica em algum elemento da tela, ele envia para a sua controller, né, as ações. Pode ser de clique, pode ser de um gesto, né? Então, a gente consegue, a partir da nossa controller, mapear todas as interações que o usuário fez, né? A controller, por sua vez, ela consegue, né, requisitar dados para o seu modelo, né, para a nossa model. E aí a nossa model envia os dados que foram modificados de volta para a nossa controller, que, por sua vez, envia para a interface novas atualizações dessa interface. Então, vamos ver um pouquinho do código. Tudo isso que eu expliquei agora, né, é aqui no projeto para vocês. Aqui é um projeto que ele já está totalmente funcional. Eu vou passar camada por camada para que a gente possa entender, né, como que fica toda essa camada, todas as responsabilidades ali de uma estrutura em MVC. Né? Então, a gente tem a nossa View Controller, onde a gente estende a nossa View Controller de uma UI Table View Controller. Então, nesse caso, estou dispensando criar uma UI View extra. E aí, com isso, ele passa a ter, a nossa View Controller passa a ter algumas responsabilidades a mais. Se a gente for ver aqui, é toda a interação do usuário, né, com todo o controle de dados que está sendo exibido nela. Então, assim que a nossa tela é carregada, né, dentro do ciclo de vida de uma tela, no View de Load, a gente pede, primeira coisa, vamos registrar as células que a gente quer exibir. Né? Então, só para a gente poder conhecer um pouquinho do nosso aplicativo, é essa tela aqui que a gente está renderizando, onde mostra meus investimentos, meu patrimônio, os produtos que eu tenho, né, opções de investimento, seja em renda fixa, renda variável, fundos e tesouro direto. Né? Então, nosso primeiro passo, já que a gente está trabalhando com Table Views, a gente precisa registrar os nossos elementos. Né? Aqui também, né, eu estou utilizando, né, da estrutura de Chibis para que eu possa ter um maior reaproveitamento, né, da minha interface visual. Tá? Eu poderia ter optado também pelo View Code ou até mesmo pelo Storyboard. Né? Eu preferia aqui desenvolver no Chibi. Né? Então, nos próximos vídeos, a gente traz um pouquinho mais sobre View Code. Já tem um vídeo no meu canal onde eu explico um pouquinho ali as diferenças entre Storyboard, Chibis e View Code. Tá? Então, a gente registra todas as interfaces que a gente precisa. Depois, posteriormente, a gente precisa fazer com que a nossa View Controller baixe os dados, né, do nosso serviço. Né? Então, aqui eu criei uma interface, né, um serviço onde eu consigo fazer a requisição. Né? Então, trabalhando naquele princípio do Solid, a gente isola pelo menos a responsabilidade de bater, né, seja em uma API ou um banco de dados local, né, para uma classe que cuida de baixar algum dado para mim. Então, eu estou passando o endpoint dessa home, que eu quero fazer o download dela, e como resultado aqui dentro de uma closure, né, eu tenho o meu modelo. Vamos ver aqui na prática como que é meu modelo de dados. Então, o retorno da minha API, ele acaba retornando uma string no qual eu chamo de H1, né, que é o meu header principal. Depois eu tenho um modelo de dados que retorna meu patrimônio. Vamos ver ele aqui na prática como que ele está. Então, meu patrimônio, ele vem o ícone, né? Se a gente for olhar aqui, é esse íconezinho.
ele vem o título, né? Aqui, patrimônio, ele vem o valor que eu tenho acumulado até o momento e também uma legenda, né? Que aqui ele fala a última atualização, né? Que eu tive ali, há quanto tempo faz que esse dado foi atualizado. Né? Voltando aqui para o meu home model, eu tenho mais um subtítulo, digamos assim, que é meu H3, e depois eu tenho uma coleção de produtos, né? E aí a minha coleção de produtos, como ela são 2 produtos por linha, a gente tem o lado esquerdo e o lado direito, né? A gente poderia ter usado uma collection view e aí cada item seria, né, um item do meu array, da minha coleção, mas não, eu acabei optando aqui por fazer o lado esquerdo e o lado direito. Cada produto tem o seu ícone, seu título e a sua descrição. Então, voltando aqui para a nossa Home View Controller, assim que esse dado é baixado pelo meu serviço, né, e transformado nesse objeto, e aqui eu tenho, veja que eu trabalho com result, então a gente pode ter 2 cenários aqui, um cenário de sucesso e um cenário de falha. Né? No meu cenário de falha, eu não estou tratando o erro em si, né? Eu estou apenas fazendo um print dele no meu console. Obviamente, aqui numa aplicação real, o ideal é que a gente tratasse esse erro, né? Então eu modificasse a minha interface para mostrar para o meu usuário que existe um erro ali no carregamento dos meus dados. No meu estado de sucesso, eu preciso exibir meus dados. E aí é quando a gente pode, né, trabalhar ali, né, com uma extensão da minha Home View Controller, aonde aqui eu estou trabalhando com o estado, né, da minha controller ali. Então, eu gravo os dados que foram retornados, salvo eles aqui em memória nesse meu objeto model que está aqui em cima, né, e após isso eu faço para que ele atualize a minha interface. Nesse momento que a gente atualiza a interface, a table view ela é requisitada, né? E aí os métodos do data source, que também fazem parte desse controle, né? Então, como eu falei aqui novamente, voltando para a estrutura do MVC, o controller é quem cuida desse gerenciamento de atualizar a UI, né, do nosso usuário aqui, do nosso cliente. Então, assim que ela é atualizada, ela vai pedir o número de linhas por sessão, né? Aqui vejam que eu não estou falando quantas sessões tem, então automaticamente a gente só tem uma sessão, e aí a gente está vendo, caso o meu objeto model seja vazio, retorna 0, né? Porque é um estado de load, um estado que é onde eu ainda não tenho dado. Caso contrário, né, a gente fez uma lógica aqui, porque a gente tem alguns elementos que são fixos, né? A gente consegue ver que esses dados aqui eles são fixos, só esse daqui que é variável. Então a gente conta o número de elementos fixos mais a minha lista de produtos, tá? E aí depois disso a gente tem o self-for-row at index path, aonde novamente aqui é mais por questões de segurança, né? Se ele não tiver nenhum dado, estou retornando uma célula vazia e aí eu faço um switch case aqui, aonde no caso 0 a gente carrega o título passando o meu model H1, então para esse aí aqui, né, a gente tentando separar a responsabilidade em cada método, né? Aqui a nossa obrigação é retornar um UI table view cell, mas como a gente tem vários casos diferentes, eu criei uma função para cada um deles, né? Então a gente tem uma função que cria um título para a gente, no qual ele usa um table view cell, consegue carregar passando o título do nosso label aqui. Então, no caso, meus investimentos. Posteriormente, a gente carrega o patrimônio, e aí no patrimônio ele já recebe, né, o nosso view model, né, o nosso objeto que veio ali da nossa API, também consegue carregar. Depois, novamente, outro título na nossa interface, e aí depois a nossa lista de produtos, né? Aí no qual eu crio uma nova coleção, né? Passando o lado esquerdo, lado direito e carregando aqui. Então, com isso, a gente consegue completar toda a nossa interface. Aqui vocês podem reparar que a nossa Home View Controller, além de cuidar desses dados de interface, lembra que ela tem que cuidar da interação do usuário? Então, assim que eu clico em algum elemento da minha view, eu disparo para a minha controller. Então, eu peguei o clique na minha table apenas no cenário 1, e aí eu estou fazendo uma navegação. Então, aqui eu consigo fazer uma extensão da minha Home View Controller
para cuidar da minha navegação. Né? Percebam que aqui eu estou usando o storyboard, né? Então eu estou fazendo um perform SIGUI. Né? Então, para quem ali trabalha com storyboard, vai estar mais familiarizado com isso. Né? Então, a gente navega, vamos ver isso na prática, toca, vai para a área de meus investimentos, é uma tela em branco, e aí, obviamente, eu posso voltar aqui. Tá? Então, caso eu queira mudar, né? Então, vamos lá, a gente consegue mudar a forma que esse item é apresentado. Então, eu vou lá, posso fazer com que ele seja apresentado como uma modal também. Tá? Então, aí ele vem de baixo para cima. E é isso um pouquinho da nossa estrutura, né? Então, percebam que quando a gente fala, né, ali de alguns conceitos do Solid, de separação de responsabilidade, o MVC, ele não é uma arquitetura tão eficiente para isso. Né? Por mais que eu tenha isolado um pouco da responsabilidade, de ter criado um serviço responsável por baixar os dados, mesmo assim, ele ainda é responsável por muita coisa, né? Seja o download dos dados, seja a manipulação de elementos visuais, seja o controle de navegação. Então, isso faz com que a gente quebre o primeiro princípio do Solid, né, que é a separação de responsabilidade única ali. Tudo bem? Agora que a gente entendeu um pouquinho mais do padrão MVC, vamos voltar lá para o código e ver como que a gente consegue transformar a estrutura do app que eu mostrei para vocês em uma arquitetura um pouquinho mais robusta, o MVP. Né? Então, como o nome diz, ele é Model, nossa camada de modelo, View, nossa camada de apresentação, né? E a Presenter, que vai ser responsável pela nossa lógica, onde a gente vai ter toda a lógica de negócio sendo envolvida na Presenter e também toda a estrutura de dados que precisa ser carregada pela View. A gente percebe que tem a controller, ela passa a fazer parte aqui junto da View. Então, tem cenários onde a gente consegue ter uma controller e ter uma View, ou em cenários que a gente tem direto o View Controller, né, que é a classe ali default do iOS, tá? Então, vamos olhar agora no código e entender. Então, dentro da nossa Home View Controller, né, a gente tem, ela é baseada numa Table View, a gente tem a parte de serviços, também a parte de models, e aí toda a parte, né, quando a gente olha, precisa fazer requisição dos nossos dados, os nossos dados precisam ser exibidos, o controle por trás da exibição dos nossos dados, e aqui toda a parte interna, né, para criar os elementos visuais que vão ser adicionados na tela, e depois a parte de navegação. Então, nesse caso, a gente vai aqui na nossa estrutura da home e vai criar o nosso home view presenter, file as home view presenter. Certo. Agora, primeiro ponto, a gente precisa passar algumas das responsabilidades que eram atualmente na nossa View Controller e passar para dentro da nossa Presenter. Então, primeiro ponto, vamos tirar aqui esse controle tanto do serviço quanto do nosso modelo de dados, né? Já que na navegação a gente entende que a Presenter agora fica com o controle de pegar os dados que foram modificados e também de enviar modificações para o nosso modelo ali. Então, ele fica com essas duas responsabilidades. Vamos criar um protocolo, né? Então, isso nos ajuda depois, lá no futuro, a poder fazer testes unitários, né, com maior assertividade, já que eu consigo isolar bem as responsabilidades ali. Bom, um dos métodos que a gente tem do service é o fetch data. Então, vamos também remover esse método, trazer esse método para cá, e aqui a gente vai ter um método fetch data. Legal? Agora, lembrando que a gente vai precisar
criar uma variável de retorno. Então, vamos criar aqui como se fosse o nosso delegate, view controller. Ele vai ser o home view controller, nesse caso, output. Vamos criar ele aqui também. Show data. Esse método aqui, a gente vai precisar dele. Vamos transcrever ele para cá. Aqui. Beleza. Nesse cenário aqui, a gente pode fazer direto o view controller. E aí a gente passa view controller.showData. Bacana. Agora, nossa presenter, ela precisa ter esse cara aqui, private let presenter output. Não vou fazer via injeção de dependência, então vou fazer por aqui direto. Home view controller presenter. Turn presenter view controller self. Certo. Agora o nosso método fetchData ele não existe mais e passa a ser presenter.fetchData. Aqui vamos criar como lazyvar. Ok. Essa extensão vai ser o output. Aqui vai ser input. Legal. E aqui esse método não precisa mais dos dados. E aqui a gente, então vamos mudar aqui. Self.showData self.model é igual a data. Bacana. Aqui vai ser o nosso reload data. Continuamos com esse. Home view presenter. Aquele é do tipo home view presenter input. Pronto. Agora a gente vai precisar pedir o number of rows. E aí a gente vai fazer return presenter number of rows in section. E aí a gente vai trazer para cá o controle interno também fica por aqui. E agora a gente consegue retornar ele. Bacana. E a gente vai fazer também essa outra lógica aqui. Self-for-row at index path. Precisa retornar aqui. Então, a gente tem a outra função.
Edge Index Path. Agora a gente pode remover esses métodos internos que vão ficar como responsabilidade da nossa presenter. Dessa forma, a nossa view controller ela acaba ficando bem transparente ali, ela acaba não tendo quase nenhuma regra. E agora aqui também return presenter.self-forward index path. E aí, vem para cá, UIKit, retorna, esses métodos ficam internos. Legal. O registro é uma coisa que fica aqui, então a gente pode fazer um private. Os registros continuam como responsabilidade da nossa tela. Registrar tudo isso. Muito bem. Agora aqui, bom, aqui a gente precisa da table view. Então vamos fazer o seguinte. O nosso método self-forward index path ele não tem a table view. Então vamos dar uma reestruturada no método. Table view self-forward index path. Aqui também e aqui. Vamos passar table view como parâmetro. Aqui, table view, table view, table view. Aqui, table view, index path. Vamos lá e voilà. Agora a gente consegue ter os mesmos dados, porém agora a gente percebe que a nossa view controller ela fica com uma responsabilidade reduzida, né? A gente começa a ter melhor o princípio de responsabilidade única, é um dos princípios ali do Solid. Então ela fica responsável por registrar as células que ela pode exibir, ela fica com a responsabilidade também da navegação para as demais telas. Obviamente, isso daqui você consegue, né, com alguns design patterns, melhorar essa experiência e tirar um pouco dessa regra que fica dentro da View Controller ou até em outras arquiteturas ali que criam novas camadas para isso. Mas agora, vindo na nossa Presenter, né, ela fica com a responsabilidade de bater no serviço no qual ela precisa fazer a integração e também de cuidar dos dados que serão exibidos na interface do cliente, né? Então, dessa forma, eu posso simplesmente vir aqui, ter novas presenters e reaproveitar muito da estrutura de uma home. Então, ela pode deixar de, no futuro, de ter um nome Home View Controller e ser um nome mais genérico com um Table View Controller mesmo. E aí eu consigo simplesmente injetar, né, qualquer fluxo padrão aqui de desenvolvimento. Bom, é isso que eu queria trazer para hoje, poder fazer essa transformação aqui no MVP. Então, lembrando aqui, né, da nossa estrutura, nossa View Controller fica com a responsabilidade de atualizar a UI e assim que tiver alguma ação, ela passa isso para a Presenter, né, e a Presenter fica com a responsabilidade de atualizar o nosso objeto, né, e também receber as modificações dele. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, curta também e compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Obrigado.